Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje teremos uma aula sobre o movimento retilíneo uniforme. Apesar de ser um tema que a gente já estuda desde o ensino médio, aqui eu vou acrescentar algumas características e técnicas típicas do ensino superior, logo após a vinheta. Bem, a programação de hoje vai falar sobre o movimento, definição de movimento, posição, deslocamento, falar sobre velocidade média, a diferença entre velocidade média e velocidade escalar. Vou falar também sobre velocidade instantânea, escalar e instantânea. Falar sobre aceleração, aceleração constante e já fazer o link com a aceleração na queda livre, né? E, por fim, alguns gráficos e exemplos. Então, aqui um primeiro encontro com a disciplina, a gente fala sobre movimento e a parte da física que estuda o movimento propriamente dito é definido como mecânica. Né? Se você procurar no dicionário a palavra mecânica, a gente vai chegar à seguinte definição, está escrito aí, ó, mecânica, arte de construir uma máquina, né? Ciência que investiga os movimentos e as forças que o provocam. Obra, atividade ou teoria que trata de tal ciência, né? No caso a mecânica de Laplace, dentre outras. A gente vai focar principalmente nessa primeira definição de mecânica aqui, que é a parte da física. Né? Então, movimentos aqui, quando falamos, por exemplo, que um carro em movimento, entende-se que o veículo está se deslocando, ou seja, saindo de um lugar para o outro. Na física, esse tipo de movimento recebe o nome de translação. Outro tipo de movimento que a gente tem que elencar aqui na mecânica e tratar também é com relação aos movimentos rotacionais, né? Então as coisas também giram. Então você está vendo que apesar dela você tem um movimento aqui e ele não necessariamente está deslocando, ele está deslocando dentro de uma circunferência, mas ocasionalmente ele volta para a mesma posição inicial dele aqui. Então, no entanto, quando falamos de um ventilador, né, o movimento, no caso, entendendo que o aparelho não está saindo do lugar, mas funcionando através do giro de sua hélice. Né? Na física, esse tipo de movimento é chamado de rotação. Então a gente vai ficar sempre com dois tipos principais de movimentos, os movimentos translacionais e os rotacionais. Tá? Essa primeira parte a gente vai falar sobre translação e mais especificamente, como eu falei no título da aula de hoje, a gente vai se focar nos movimentos retilíneos e o nome aqui uniforme vem a ver que está relacionado com o tipo de variação que esse movimento tem. Então, uma diferença primeira que a gente define aqui é a diferença entre posição e deslocamento. Então, por exemplo, a posição é determinada marcando em uma unidade de comprimento, como a gente já viu em momentos anteriores. A gente tem que observar as unidades, né? O nome do eixo, a gente coloca uma origem e numera essa origem com um sentido positivo e um sentido negativo. E a gente chama de deslocamento, posição onde está localizado nesse sistema coordenado que a gente fala, né? Porque ele tem um eixo aqui e é uma coordenada, no caso aqui é a coordenada x, se a gente fosse falar de posição, no espaço, né? Então a coordenada x está exibida aqui, ela tem uma origem, e a posição é onde você está nesse sistema coordenado aqui. Se fosse um sistema bidimensional, seria o x e o y, você teria que determinar, né? Se fosse aqui um sistema do tipo, aqui ó, se eu tivesse aqui um sistema que tem x e y, e eu falasse, você está nessa posição no plano, então você teria um valor em x, um x inicial aí, e um y inicial que você estaria localizado. Se for no sistema 3D, então aqui vai estar o z, né, x, y, z, e além disso aqui eu teria que pensar onde você está localizado, no caso aqui, ao invés de ser aqui, seria esse ponto aqui, qual é a sua posição aqui, ó, no x, y, z, você estaria num ponto aqui com 3 coordenadas. Então, quando eu falo de posição, eu falo de x, y e z, por exemplo. Já quando eu falo de deslocamento, eu estou falando de você sair de uma posição, por exemplo, nesse eixo coordenado aqui eu saí dessa posição
e cheguei nessa posição aqui. Então o deslocamento está relacionado de onde eu saí e até onde eu cheguei. Tá? Então por isso que a gente fala que a mudança de posição de x1 para x2 é associada ao chamado deslocamento. Ok? E uma coisa interessante, nota aqui, ó, que esse deslocamento, tanto a posição também, mas elas podem ser tanto positivas quanto negativas, né? Então a gente, antes de ter esses conhecimentos, a gente estranha muito velocidades negativas, posições negativas, e vocês vão ver que é só uma questão de definição no sistema de coordenadas aqui. Por exemplo, se o x2, que é de onde eu cheguei, estiver aqui, ó, por exemplo, no menos 3, e eu saí do menos 1 e cheguei no menos 3. Então, qual que é o meu ΔX para esse caso aí? O final, que é meu x2, vale menos 3. O meu inicial, então, menos o x1. De onde que eu saí? Eu saí do menos 1. Então, aqui eu saio aqui. Então, você tem um deslocamento negativo, né? Menos 2 aqui. Esse sinal negativo só significa em qual sentido você está se deslocando. Se você está indo para o lado dos negativos ou se você está indo para o lado dos positivos. Tá? Bem, dando o passo seguinte aí, falar sobre velocidade média, né? Eu costumo falar com os alunos deles pensarem nas unidades. Por exemplo, qual é a unidade, né, qual é a velocidade permitida em uma rodovia qualquer? Bem, 60, depende da rodovia, 30, se for área escolar, 40, 60, se for uma via rápida, 110 o quê? 110 quilômetros por hora. E então velocidade, a unidade da velocidade, se você for olhar, ela é dada em quilômetros por hora. Mas no sistema internacional, né, vale a pena frisar isso, que no sistema internacional a unidade de comprimento é dada em metros e a unidade de tempo é dada em segundos. Mas aqui já vem a fórmula que a gente já procura. Olha só, qual que é a fórmula da velocidade? É a variação da posição, S, geralmente os livros usam S de space, né? No nosso caso aqui é um X, está no eixo X, sobre o passar do tempo. Então é ΔS e ΔT, ou no caso aqui, ó, ΔX sobre ΔT. Mas aqui está chamando de velocidade média. O que é essa velocidade média? Lembra? Velocidade média está relacionado com o tanto que você deslocou sobre o tempo que passou. Então, ó, lendo o texto aí, né? Ele está aí, não é à toa. Uma forma compacta de se escrever a posição de um objeto é desenhar um gráfico da posição x em função do tempo, ou seja, um gráfico x de t. A notação x de t representa uma função x em função de t, e não o produto dos dois, ok? Como exemplo simples, depois eu vou buscar essa figura aqui, a gente vai passar por ela daqui a pouco, né? Um exemplo simples que a gente tinha aqui atrás, né? A figura 2.2, mas você sempre pode pensar que eu saí de uma posição da origem, por exemplo, e fui até no menos 2 e gastei 7 segundos para isso. Então eu consigo calcular a velocidade média aí, ó. Na verdade, várias grandezas estão associadas à expressão com que rapidez, né? Uma é a velocidade média, que é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo passado. Então, lembra, o deslocamento está relacionado com de onde eu saí e até onde eu cheguei. Então, ao caso, né, por exemplo, que se eu sair daqui, ó, vamos supor que eu saí desse ponto aqui e fui até esse ponto. Então, eu andei daqui até aqui. Então, essa distância aqui, esse aqui é o meu x1, esse aqui é o meu x2. Eu andei de x1 até x2 e gastei o tempo aqui, quando eu olhei o meu relógio aqui, eram 10 da manhã. Quando eu olhei o meu relógio aqui, eram 10h50 da manhã. Sei lá, eu andei, então eu tenho um tempo em minutos, posso passar para segundos, e tenho tempo, a distância aqui que eu posso achar. A velocidade média que eu percorri aqui é dada por essa fórmula aqui. De onde eu saí até onde eu cheguei, ou seja, de onde eu cheguei menos onde eu saí, sobre o passar do tempo. Então observe que, nesses casos aqui, ó, se eu sair desse ponto, fui até lá na frente e voltei para o mesmo ponto, o que aconteceu aqui? Qual que é a minha velocidade média?
minha saída e minha chegada está no mesmo lugar. Então, se eu olhar o quanto que eu me desloquei o quê? Eu me desloquei zero. Não saí do lugar. Apesar de ter andado muito, eu não saí do lugar. Então, nesse caso aqui, a minha velocidade média foi zero. Eu percorri e voltei para o mesmo lugar. Que é o que acontece com todos nós, né? A gente vai para o trabalho, volta para casa e principalmente agora nesses momentos a gente tem ficado mais recluso, então a nossa velocidade média tem sido zero. A velocidade escalar média, né, ela está já relacionada, então nota que a palavra aqui, ó, a diferença, ó, velocidade média só importa onde eu cheguei e onde eu saí. A escalar média, nota a palavra escalar, ela está relacionada com, por exemplo, o quanto de combustível que eu coloquei. Vamos supor que eu saí, vamos pegar esses dois mesmos casos aqui, ó. A velocidade escalar média, vamos supor que eu fui até esse ponto, fui até metade, fui até esse ponto de novo e depois voltei. Então, na hora que eu for calcular a escalar média, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que computar todo o trajeto que eu fiz. Então, vamos supor que a distância entre esse cara aqui e esse, tudo seja um D maiúsculo, D de distância maiúscula. Então, como é que foi meu trajeto? Eu atravessei tudo, então eu andei D. Depois eu voltei metade, então eu andei mais D sobre 2. Aí eu retornei ao ponto, ao ponto final lá, ou seja, retornei esse D mais 2 aqui que eu fiz. D sobre 2. E depois daqui eu voltei para a origem. Então no final eu andei mais D. E vamos supor que eu gastei um tempo ΔT. Então a minha velocidade média é zero, porque eu saí e terminei no mesmo lugar, enquanto que minha velocidade escalar média, eu vou chamar aqui de um VE médio, escalar médio, foi o que? 3D sobre o tempo. Então, vale a pena observar essa diferença entre o que é uma velocidade média e uma velocidade escalar média. Então, o escalar aqui está relacionado com o quanto de combustível que eu tenho que colocar para fazer o trajeto. Né? Indo à frente aqui, só para exemplificar e a gente ter em mente também as velocidades típicas de cada coisa, né? Porque uma coisa importante de se ter, a palavra seria noção, mas você conseguir inferir alguns valores. Né? Por exemplo, uma pergunta típica: você tem ideia de qual o volume que você ocupa no espaço? Essa pergunta me foi feita lá foi feita para a nossa turma de física, nos meus primeiros períodos, e um dos alunos avisados, ele chutou que o volume dele era de uns 600 litros. Só que não, né? 600 litros é uma geladeira, uma coisa gigante. Então, uma coisa que a gente tem que ter é esse poder de aferir grandezas. Então, por exemplo, como a gente é composto principalmente de água, grande porcentagem de água, e a água tem a densidade de 1 para 1, é mais coerente pensar que se a pessoa pesa 70 quilos, ela deve ocupar 70 litros e assim por diante. Então aqui eu dou uma tabela sobre as velocidades típicas em cada range, né, de velocidades, para a gente ter um pouquinho de noção na hora de propor um problema ou pensar fazer cálculos mentais. Então, por exemplo, a lesma, que é um dos objetos aqui, um dos objetos que é mais lentamente representado no nosso gráfico aqui, ela se move aproximadamente a 0,06, ou seja, isso aqui é 6 milímetros por segundo, né? Então você pega uma régua e pensa que ela anda ali quase metade da régua por segundo, ali, metade da menor unidade da régua, né? Você divide por 1000, então a 6 milímetros. E isso é uma escala abaixo de 1/100º de metro por segundo. Aqui na escala de 1/10 de metro por segundo, a gente tem aqui o bicho preguiça, que se move lentamente aí em torno de 7 centésimos de metro, né? Ou seja, 7 centímetros por segundo. Então aqui uma corrente marítima que está entre 1 metro por segundo e 0,1. Então a corrente marítima está aí varia também entre o tipo de corrente e coisas do tipo.
Uma caminhada leve está aqui em torno de 2 metros por segundo. Lembrando, né, que a gente faz a seguinte conversão, lembra? Eu tenho aqui a unidade para velocidade, pode ser quilômetros por hora ou pode ser metros por segundo. Então, como que eu passo de um para outro? Só lembrar que em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros e em 1 hora eu tenho 60 minutos e cada minuto eu tenho 60 segundos, então é 60 vezes 60 segundos. Então aqui produz o 1000 sobre 3.600. Então de quilômetro, se eu for passar para metros por segundo, eu corto aqui 00, corta 00, anda vírgula. Então de km para metro por segundo eu divido por 3,6. E o contrário, né, de metros por segundo para lá, é só inverter essa conta aqui, né? Aqui vai ser 1 sobre 1000 e aqui vai ser 1 sobre 3.600. Então ali eu multiplico, que a gente já faz isso desde o berçário, né? Bem, eu estou falando isso porque a caminhada aqui está 2 metros por segundo, uma caminhada tranquila, né? Isso equivale a aproximadamente o que? 7,2 quilômetros por hora. É uma caminhada, é só colocar 7 na esteira que você tem a intensidade desse tipo de caminhada aqui, que está tudo em metros por segundo. Então, entre 10 e 100 metros por segundo, a gente tem os automóveis em torno de 70 km por hora, 72 km por hora. Os animais velozes, os corredores olímpicos, né, que 36 km por hora. Um guepardo acima de 100, né, 108 km por hora. São os animais. O guepardo é o felino, é o animal terrestre mais veloz. Entre 100 e 1000 metros por segundo, ou seja, entre 360 km e 3.600 km por hora, a gente tem as aeronaves. O Falcão, né, que é um dos seres mais rápidos que existe na Terra. A gente tem aqui a velocidade do som no ar, guarde esse número, a gente precisa muito disso, 340 metros por segundo. A velocidade da bala, né, objetos que fazem movimentos balísticos. E acima de 1000 metros por segundo a gente tem satélites em órbita já. A gente vai tocar nesse assunto, a gente vai falar sobre o que a gente chama de velocidade de escape, né? Aguarde e confie nas próximas aulas aí. Que nada mais é a velocidade relacionada à velocidade necessária para sair da Terra. Entre 1000 e 10.000 metros por segundo, a gente tem aqui satélites artificiais. E acima disso a gente tem a velocidade de rotação da Terra, né, que é de 30.000 metros por segundo. E acima disso só movimentos planetários, no caso aqui, movimento de aproximação da galáxia mais próxima, que no caso aqui é Andrômeda. Está assim, em rota de colisão com a nossa galáxia. Não se preocupem que isso vai ocorrer daqui a bilhares de anos. Bem, indo à frente, depois de definida bem a velocidade, a gente pode ter os casos, ainda no movimento retilíneo, em que a velocidade varia com o tempo. Esse fenômeno em que a velocidade muda a cada tempo é chamado de aceleração. E a gente vai repetir o mesmo assunto anterior. O que é uma aceleração média? É a velocidade que eu cheguei, a velocidade de onde eu estava antes. Então, a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, quando a velocidade de uma partícula varia, diz-se que a partícula sofreu uma aceleração, ou foi acelerada. Para movimentos ao longo de um eixo, né, no nosso caso, a gente tem a velocidade média dada pela fórmula anterior. Eu não foquei muito antes, mas eu vou focar aqui agora. Eu foquei sobre posição negativa. Lembra que eu falei que um ΔX menor que zero significa o quê? Só significa que que o meu x2 é menor que o meu x1. Significa o quê? Que a posição que eu andei, se eu pegar um eixo de origem aqui, ó, né? Se eu fizer um eixo, pensar que aqui está o negativo e aqui está o positivo, um ΔX negativo só significa que eu saí de um ponto mais a essa posição e fui em direção aos lados negativos de posição.
A velocidade é a mesma coisa. Então, se eu observar um objeto que tem velocidade menor que zero, significa o quê? Significa que eu tive esse passar de ΔX aqui negativo, ou seja, eu saí de um ponto aqui do sistema de coordenadas e fui em direção ao sistema X. Lembrando que velocidade, a fórmula é ΔX sobre ΔT. O tempo inexoravelmente, ele passa sempre positivo. Então, ΔT sempre vai ser uma grandeza positiva aqui pra gente. Então, eu sempre vou sair de um tempo zero e o tempo vai passando. Então, esse cara aqui, normalmente, ele é sempre positivo, normalmente, né? A não ser que eu pegue trechos que eu estou olhando. Estou aqui agora, qual é o tempo que estava? Eu vou olhar o tempo anterior, mas mesmo assim a variação vai ser positiva. E aqui em cima é negativo. Então, quando eu falar que a velocidade é negativa, não se assustem. Só significa o quê? Que, por exemplo, eu estou numa rodovia. A rodovia cresce por um lado, né? A quilometragem da rodovia está crescendo por um lado. E meu carrinho aqui, ó, eu fiz o carrinho invertido, mas no caso eu posso pensar que a minha estrada cresce por um lado, então esse aqui é o lado que a estrada cresce, e meu carrinho está se movimentando do lado contrário ao crescimento da via. Isso é uma velocidade negativa, tá? Já agora, nota aqui, ó, a aceleração é definida de forma muito parecida com o que foi definido lá atrás com relação à velocidade. O que acontece então uma aceleração positiva versus uma aceleração negativa? Tranquilo, é só olhar o que? Lembra, o tempo final é sempre maior que o tempo inicial. Isso aqui é sempre positivo. Então, uma aceleração positiva significa o quê? Que o V2, ou seja, a velocidade depois, a velocidade final, é maior que a velocidade inicial. Então, é como se eu tivesse com um carro que estava a 100 km por hora e eu acelero ele até 110 km por hora. Então, minha variação de velocidade aqui vai ser 110 menos 100. E o caso de aceleração negativa. O que é uma aceleração negativa? Significa que a minha velocidade inicial, aqui a V1, ela é maior que a velocidade final, né? Porque aí quando eu fizer essa conta aqui, ó, esse número aqui, vamos supor, se aqui for 10, que eu estou parando o carro já, aqui a 110, quer dizer que eu estou com menos 100 km por hora aqui, dividido pelo tempo. Então, uma aceleração negativa só significa isso, que minha velocidade final é menor que a inicial, ou seja, eu estou freando o carro. Então, lembrem, a aceleração negativa está associada à frenagem, enquanto que a aceleração positiva é a aceleração. Eu estou aumentando a velocidade do carro. Bem, mas eu costumo brincar, né, que é o seguinte: nós, seres superiores, no sentido que já estamos num curso superior, a gente vai olhar para isso daqui, ó, variação sobre variação, e já vai remeter ao cálculo. A gente sabe já cálculo, né? Então, variação sobre variação, se eu pegar uma trajetória eu estou no caso linear ainda, né, retilíneo. Mas se eu pegar um caso, um caso em que o que a gente faz? A gente sempre vai pensar o quê? Eu quero achar o instantâneo, que até que está escrito aqui, ó, no caso instantâneo. Então eu quero saber, nesse ponto aqui, ó, te pergunto quando eu estiver passando aqui, qual a aceleração nesse ponto? Para eu fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar pequenas variações de velocidade, que é a velocidade aqui antes e velocidade depois. O tempo também vai ser pequenininho. Então vai ser o quê? Um ΔV infinitesimal versus um ΔT infinitesimal, né? Então um dV e um dt. E isso daqui você conhece já lá do cálculo, né? A aceleração, então, ela pode ser definida como quem? Uma derivada da velocidade. E lembra que antes a gente tinha algo parecido para velocidade? Velocidade é o quê? Delta posição, ΔX, no nosso caso lá, ΔT. Se eu quiser saber a velocidade instantânea, né, porque velocidade média é uma coisa, é final, inicial, etc.
Mas se eu quiser saber a velocidade instantânea, o que eu faço? Olha onde é a posição final, a posição inicial e o tempo que se passou. Então, eu vou também para o caso, no limite aqui, ó. Né? Eu vou para um limite de uma variação tendendo a zero aqui. Eu vou para o caso em que a velocidade é exprimida como um dx, ou seja, um infinitesimal x e um infinitesimal tempo, né? Então, eu posso falar que a velocidade ela é a derivada da posição. Por isso que a gente estuda cálculo, né, para justificar. O cálculo, no caso, é a ferramenta, é a linguagem, é como se fosse o alfabeto para escrever essas leis da física aqui, ok? Então, a aceleração é derivada da velocidade, só que a velocidade é derivada da posição. Então, a gente pode já inferir que a aceleração pode ser escrita como a derivada segunda da posição, ok? Então, se os sinais da velocidade e da aceleração de uma partícula são iguais, a velocidade escalar da partícula aumenta. Se os sinais forem opostos, ela diminui. Ele só está falando uma constatação que é a seguinte. O que é a velocidade negativa? Não é você indo contrário à estrada? Se você estiver com velocidade negativa e aceleração também negativa, quer dizer o quê? Que você está com velocidade para o lado negativo e ela está ficando cada vez mais negativa. Lembra, aceleração menor que zero faz o quê? Faz a velocidade diminuir. Se a sua velocidade é negativa e está com aceleração negativa, significa que vai ficar cada vez mais negativa, né? Ou seja, menor ainda. E isso é no caso do mesmo sinal. Então eu peguei um caso em que tanto velocidade e aceleração são negativos. E ele fala também, se eu tiver, por exemplo, velocidade positiva e uma aceleração negativa, o que está acontecendo aqui? O carro está indo no sentido positivo da estrada, só que a sua aceleração está fazendo o quê? Fazendo com que essa velocidade diminua mais e mais. Ele pode chegar um momento parar, e se a aceleração continuar, ele pode até voltar à estrada e ir para o contrário. Bem, então, vamos pegar o caso mais hipotético nosso aí, que dá nome para o nosso capítulo. A gente chama ele de movimento retilíneo uniforme. O que significa esse uniforme? Significa que a nossa variação ela é constante, né? É uniformemente variada. Movimento retilíneo, no caso aqui, uniformemente variado, ou seja, a variação não muda. Então, se a aceleração é constante, eu posso falar que ela é um número. Então, qual que é a fórmula da aceleração? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, normalmente, a gente abre o cronômetro, a gente zera o cronômetro no início do experimento. Então, é muito comum vocês encontrarem, é muito comum, não é sempre não. Estou enfatizando aqui. O caso em que o tempo inicial do seu experimento é nulo. Fazendo isso, olha só como é que essa expressão aqui fica. A aceleração média, que é uma constante, um número, multiplica o cruzado aqui, você vai ter velocidade menos velocidade inicial, igual a aceleração vezes tempo. Aí você passa essa velocidade somando e fica com essa expressão horária aqui. Expressão horária por quê? Porque você tem uma velocidade e essa velocidade depende do tempo. Então é nesse sentido. Igual lá a gente escreveu, ele até enfatizou sobre x em função do tempo, né, que é a posição com o passar do tempo. Aqui a gente tem velocidade em função do tempo. E no caso de aceleração constante, é dado por uma velocidade inicial e essa velocidade vai aumentar ou subtraindo a aceleração tempo. É mais aceleração tempo, mas a aceleração pode ser negativa ou positiva. O tempo é sempre positivo. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou estar com um carro com uma velocidade inicial. Se a aceleração for positiva, essa velocidade inicial vai aumentando à medida que acrescenta aqui. Se a aceleração for negativa, essa aceleração vai diminuindo, né? Então aqui tem uns gráficos envolvendo esse tipo de movimento aqui em cima. Como eu tinha dito antes, aqui eu tenho esse caso aqui, ó, a inclinação do gráfico me dá a aceleração.
Esse caso aqui é o caso em que a aceleração é maior que zero, né? Então, quando eu pego aqui, ó, a aceleração positiva, tá vendo? Ó? A aceleração está do lado positivo do eixo. Então, todos esses gráficos aqui é para aceleração maior que zero, né? Então, quando eu pego aqui, ó, aceleração maior que zero, como é que essa fórmula aqui se comporta? Quando o tempo for zero, né? O tempo zero, eu vou ter uma velocidade inicial. Aí, à medida que o tempo passa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela velocidade inicial e somar um valor aqui. Então, passou um tempo, então eu vou estar um pouco mais alto. Passou um tempo maior, eu vou estar mais alto ainda. Aí eu construo essa reta. E no caso de aceleração positiva, então a reta da aceleração em função do tempo é acima do gráfico aqui. E esse cara aqui, olha só, ele deu uma parábola aqui, né? Com t igual a x inicial aqui. Como é que a gente chega nessa parábola? Vai estar no próximo slide, que eu vou falar daqui a pouco no próximo slide. Vou só fazer do lado aqui, nesse pedaço aqui, o que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse uma aceleração negativa. O que acontece com a aceleração negativa? O gráfico de aceleração... Opa, aqui ficou elegível, deixa eu apagar lá. O gráfico de aceleração em função do tempo, ele vai estar aqui embaixo, ó. Ele vai estar abaixo do eixo zero, então ao invés de ele estar lá em cima, ele está abaixo. E como é que vai ficar o gráfico de velocidade em função do tempo, por causa de aceleração positiva aqui? É muito parecido com esse, só que acontece o quê? Aqui, ó, nota que a aceleração agora é negativa. O que ela faz? Ela vai subtrair um pedaço desse número aqui. Então, por exemplo, começa com a velocidade inicial. À medida que o tempo passa, a velocidade vai ficando cada vez menor. Então, nesse tempo aqui, a velocidade é um pouco menor. Então, ela vai estar aqui. Passou um pouco mais de tempo, menor. E assim por diante. Ou seja, você tem uma reta descendente. E esse ponto aqui é um ponto muito importante. Ó. Que ponto é esse? Esse ponto é o tempo em que acontece o quê? O que acontece nesse tempo aqui? Ó? Vamos supor, 10 segundos, 20 segundos. É o momento em que a velocidade faz o quê? Se iguala a zero. Então, é como se ele tivesse... Ele está com velocidade, aí vai freando até ele parar. Então, ele para quando ele toca esse eixo aqui. Se a aceleração continuar, o que acontece? O carro vai começar a dar ré. Ele vai andar contrário ao sistema que ele estava andando antes. E daqui a pouco eu volto para esse gráfico aqui. Porque na aceleração constante a gente tem essa família de equações aqui, né? Bem, como que eu chego em cada uma delas? Que é o seguinte. Lembra que eu falei que velocidade é igual a derivada da posição dt? Beleza. Então, eu posso falar que, eu posso inverter isso aqui, né, fazer uma integração. Eu posso falar que x, já que velocidade é a derivada do x, então x é a operação inversa da derivada. Qual que é a operação inversa da derivada? É a integral. Eu posso falar que x, então, é a integral da velocidade dt. E é isso que a gente vai executar agora. A velocidade é dada por essa fórmula aqui, ó, onde tanto a velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que eu começo a minha trajetória, não muda. E lembra que eu estou pegando o caso de aceleração constante? Então, a aceleração que aparece aqui também são constantes. A única coisa que varia nessa fórmula 2,11 aqui é quem? É só o tempo. Então, na hora que eu fizer isso aqui, ó, o x, o que meu x vai ser? Vai ser integral da velocidade, ou seja, v0 mais at, a derivada é a integral disso daqui, dt. Então é só fazer essa integral. O que vai dar? Integral de v0 dt mais integral de aceleração t dt. Quando eu faço essa integral, o que eu vou ter? X é igual a v0t mais a derivada de integral de t dt at ao quadrado sobre 2.
E nota que eu fiz integrais primitivos aqui, eu não fiz variação de final inicial, então eu tenho que somar aqui uma constante, né? E que constante é essa? Essa constante aqui, nota que quando o tempo aqui for zero e aqui for zero, o que sobrou aqui? Então nota que aqui eu tenho aqui ó, um x em função do t. O que é esse x em função do t? É a velocidade inicial tempo mais a t2 sobre 2 mais quem? Mais essa constante. Nota que quando o x eu colocar zero no t, olha o que vai acontecer ali, ó. Zero é isso daqui, aqui é um maisinho. Zero é isso daqui, sobrando somente a constante. Então a minha constante eu posso falar que ela é o meu x inicial. É meu x quando o tempo for zero, ou seja, meu x inicial. Então o meu x, finalmente, o meu x de t aí, olha o que vai virar? A constante, né? Vou colocar ela primeiro, x0, mais velocidade inicial tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Então, que é exatamente o que está escrito aqui, ó, 2,15. Então, vou limpar aqui, qualquer coisa você volta o vídeo. Então, daqui, integrar isso daqui chega nessa fórmula de baixo. E como é que eu acho essa fórmula daqui? Né? Então, aquela fórmula, né? Vocês lembram lá do ensino médio, né? O professor de cursinho falava: vovô viu a vovó e duas amigas delas. Lembra disso? A gente via assim, ó. Vovô viu a vovó mais duas amigas dela. Lembra? Isso que a gente aprendia lá no ensino médio, que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração d. Como que se chega nessa fórmula? Essa fórmula nada mais é do que você substituir o tempo. Você vai pegar, isolar o tempo aqui, ó. Então você vai ficar, ó, dessa fórmula aqui eu chego o seguinte: o que o tempo aqui é? Aqui vai ser tempo igual tempo, então a tempo, né? A tempo igual o v menos o v inicial, né? Passei subtraindo. Aí o que eu vou fazer aqui, então o que eu vou fazer aqui é isolar o tempo. Então é o v menos v inicial, a aceleração estava aqui, passa a dividir. Então eu vou pegar esse tempo aqui e jogar na fórmula de baixo. Então vai entrar esse tempo aqui e vai entrar esse tempo aqui. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó, x menos x inicial igual velocidade inicial vezes o tempo, que é v menos v0 sobre a, mais meio de aceleração vezes o tempo, velocidade menos velocidade inicial sobre a, só que aqui está ao quadrado, né? O tempo está ao quadrado aqui. Então vai ficar uma coisa assim, ó, deixa eu escrever aqui, ó, x menos x0 igual, aqui vai ficar um v0 sobre a, vou deixar esse parênteses aqui em cima por enquanto, talvez a gente consiga evidenciar umas coisas aí, vamos ver se aqui aparece. Então vou deixar assim por enquanto esse v. Vou abrir de uma vez e a gente vai usar já então. Então aqui, ó, daqui eu tenho um vzinho v sobre a menos um v0 ao quadrado sobre a. Então fiz chuveirinho aqui, né, como a gente fala no ensino médio. Mais aqui, ó, meio aqui, ó. Então nota que aqui tem um a quadrado aqui embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu limpar isso aqui, fica mais fácil, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Então eu tenho esse cara aqui em cima ao quadrado e esse cara aqui embaixo ao quadrado.
É a mesma coisa que eu tinha antes. Eu tinha um parênteses em tudo quadrado, eu só coloquei quadrado em cima e quadrado embaixo. Aí esse A quadrado embaixo vai cortar com aquele A lá. Então eu vou ficar com uma coisa que é tipo assim, ó. 1 sobre 2A, né? Que o A de cima cortou com o quadrado de baixo. Com 1 sobre 2A aqui. E esse cara aqui é o quadrado, ó. O que esse cara aqui é o quadrado é? Ele é V final ao quadrado, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então eu tenho isso daí. Uma coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida vai ser assim, ó, vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2, então eu vou fazer assim, ó, deixa eu mudar até a cor da caneta aqui, ó, para facilitar essa visualização. A cor da caneta, vou colocar azul aqui, só para vocês verem essa modificação. Porque aqui ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, em cima e embaixo por 2. Então, olha só, o que fiquei? Eu fiquei com a mesma coisa que estava ali antes, e um 2A em todo mundo, né? Quando eu fiz essa mudança aqui, eu fiquei assim, ó. Fiquei com isso aqui, ó. 2 V0V menos 2V0 ao quadrado mais o parêntese que eu vou só fazer 3 pontinhos, que é exatamente esse parêntese aí. Ok? Então, depois de feito isso, eu fiquei com o seguinte agora, olha só. Vou passar esse 2A multiplicando, então eu vou ficar do lado de cá com 2A, que multiplica x menos x0 igual a esse termo aqui. Então, se você observar, nota aqui dentro, ó, tem um menos 2VVA, e aqui fora também tem um 2VV0, desculpa, 2VV0, aqui fora também tem um 2VV0. Então dá para cortar isso daqui com isso, ó. Outra coisa que eu tenho aqui também, ó, um mais V0 quadrado, e aqui tem um menos 2V0 quadrado. Então o que sobrou aqui? Esse cara que sumiu, esse aqui foi cortado pela metade, então eu fiquei com isso aqui, ó, V ao quadrado, que é esse cara que está aqui sozinho, menos, nota que tem 2 aqui e 1 lá, então fica menos V0 ao quadrado. Ou seja, eu posso isolar esse V0 aqui, ó, esse V final aí, então V ao quadrado, passa somando, é igual a V0 ao quadrado, mais 2, aceleração, e a variação, x2 menos x1, que é exatamente essa equação 16 aqui. Ok? E essas outras duas aqui são extrapolações das anteriores, né? Porque no final aqui, ó, eu posso dessa de cima aqui, bem, qualquer coisa, é só voltar o vídeo. Eu posso pegar essa primeira aqui, ó, escrever a aceleração, eu posso isolar a aceleração, ou seja, o que a aceleração é? Se eu olhar para essa primeira, é o V menos V0. Aí eu passo o tempo dividindo, né? Então, sabendo isso daqui, eu venho e substituo nessa daqui, ó. X, aí fica assim, ó, x menos x0 igual. Aqui continua sendo V0t. V0t continua aqui. Mais meio de A. Cadê o A? Olha lá, o A é isso aqui, ó. O A é V menos V0 sobre T vezes o tempo ao quadrado. Aí esse tempo aqui de baixo corta com esse tempo, né? Então fica uma coisa assim, ó, V0t igual a meio, aliás, mais, né? Mais meio, o quê?
corta esse T com aquele T lá, fica um T aqui na frente, esse T de baixo some. Então fica VT menos, aí tem um meio aqui, meio V0T. Aí você faz aqui, ó, Q1 V0T com esse menos meio V0T, você chega nessa expressão que ele colocou aqui, ó. Deixa eu ver, tá certo? Tá certo. Aqui corta T com T, esse aqui corta com esse. Então, no fundo, você consegue escrever aqui um menos meio, então ele fica uma coisa assim, ó. Meio de V menos V0 T. Acho que aqui tá até escrito errado, né? Tem um T sobrando aqui, ó. Aliás, desculpa. Aqui, ó, é um inteiro menos meio, então é mais aqui. Então tem um T sobrando aqui, viu? Não tem esse T ali, não. E é isso. E aqui é a mesma coisa. Você manipula aqui na segunda, você isola o V0 aqui e forma. Então a gente vai focar principalmente nessas três aqui, ó. Tá? Limpar aqui. Bem. Agora uma coisa interessante, a queda livre. O que vem a ser a queda livre? Bem, isso já desde a época de Galileu, né? Galileu já inferiu que os objetos, quando abandonados no espaço, eles caem devido à ação da gravidade. O que é essa ação da gravidade? A Terra atrai para o seu centro todos os corpos à sua volta. Então, bem, essa referência não ficou tão boa, mas aqui a gente tem o centro da Terra, então todos os objetos sofrem uma força de atração. Vou focar força, porque a gente vai ter um capítulo dedicado a isso. Mas entendam que qualquer objeto abandonado nas proximidades da Terra, ele sofre uma atração gravitacional que se manifesta como uma aceleração constante. Tá? E essa aceleração constante, no caso das proximidades da gravidade da Terra, é chamada de G. E o valor de G tabelado, claro que esse valor G varia com a altitude e a latitude que você está no planeta, né? Ele é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o que esse item aqui fala é o seguinte: todas as fórmulas que a gente aprendeu para aceleração são aplicadas aqui, em que a aceleração constante no nosso caso é a aceleração da gravidade. Então tudo que a gente aprendeu nesse slide anterior aqui, ó, vale também para a queda dos corpos. O que vai mudar aqui, ó? No lugar de aceleração vai ser um G. No lugar de x vai ser altura. Então eu vou estar numa altura inicial, uma altura final, e aqui eu vou estar num G. Aí o contrário, aí tem um cuidado a se tomar aí, que é o seguinte, né? Então o que a gente vai fazer é sempre considerar a gravidade por 9,8, né? Por exemplo, a gravidade é 9,8. Esse menos 9,8 aqui depende da nomenclatura que o livro adota. Aqui ele vai adotar sempre positivo. Então lembre, a gravidade sempre estará apontando, ela será, na hora que você for escrever sistemas de coordenadas, eu costumo falar assim, a gravidade, vamos supor, essa superfície está aqui, a gravidade ela é sempre apontando assim, né? Aí o que você faz? Você considera o seu sistema de coordenadas assim. Se o seu sistema de coordenadas é assim, quer dizer que o G ele vai aparecer positivo na sua forma. Se o seu sistema de coordenadas é da Terra até lá em cima, o G tem que aparecer com o sinal trocado, né? Ele está falando que nunca escreva G, mas é nesse sentido aqui, ó. Bem, não tem os gráficos aqui, mas aqui, ó, ele foi o que ele explicou aqui, ó. O movimento é descrito em relação ao eixo vertical com o Y orientado verticalmente para cima, que é o que eu falei aqui, ó. Se o eixo Y está vertical para cima, o G aparece com sinal negativo. Se o seu eixo está vertical para baixo, aí ele aparece positivo. É esse o ponto a ser observado nessa parte aqui. E para terminar,
a gente pode usar técnicas de cálculo para ter informações. Eu esqueci de falar aqui, eu volto. Nota essa equação aqui, ó. Essa segunda equação. Ela não é semelhante a uma equação que a gente já conhece lá do ensino médio, que é esse aqui, ó, y igual a alguma coisa x quadrado mais bx mais c. Nota aqui, ó. O x está fazendo papel de y, o tempo está fazendo papel de x. Olha só, eu tenho um termo constante que passa para lá somando bx, ou seja, qual que é o gráfico dessa equação 2,15 aqui? É exatamente aquele gráfico que a gente viu lá de parábola. Uma parábola ascendente, se a aceleração for positiva. E daria também uma parábola, o quê? Uma parábola ascendente, assim, côncava para baixo, se a aceleração for negativa. Explicando esse gráfico aqui, ó, que a gente tem de posição, né? Um gráfico de posição em função do tempo. Então a gente tem a parábola, cavidade para cima ou concavidade para baixo, se a aceleração for positiva ou negativa. E uma coisa interessante é que eu posso pensar numa reta aqui, ó, numa inclinação aqui, ó, vamos supor, estou nesse ponto aqui. Eu olho essa retinha aqui, ó. Essa inclinação de reta me fala quem? Sobre a velocidade do objeto, né? Se a velocidade é positiva ou negativa. Então tem trecho de velocidade positiva. Aqui a velocidade vai ficando zero, quer dizer o quê? Que é o ponto de mínima, né? Esse ponto aqui, ó, de mínima, máxima ou mínima do gráfico, eu tenho velocidade igual a zero, né? Então, ou seja, tudo que a gente estuda lá no cálculo, a gente repete aqui, como eu falei, o cálculo é uma linguagem que é utilizada na física aqui. E então, na hora que a gente vai pensar outra informação de gráficos, é explorando essa característica aqui, ó. Lembra que eu falei que a aceleração é derivada da velocidade? Logo, eu posso pegar a velocidade e olhar ela como a integral da aceleração dt. Só que integral, o que integral é? Nada mais é do que área de gráfico. Integral é área. Então, uma técnica bem útil e prática que a gente tem aqui é achar áreas de gráficos. Por exemplo, aqui tem um gráfico de aceleração em função do tempo. Como velocidade é integral da aceleração, se eu fizer essa área aqui, eu vou ter quem? Aceleração tempo, integral, área da velocidade. E a parte interessante que, olha só, nesse caso aqui a aceleração não foi constante, ó. A aceleração começou zero, a aceleração aumentou, continuou constante aqui, depois a aceleração diminuiu. Então a aceleração não foi constante e mesmo assim eu consigo fazer o quê? Achar a velocidade. Aqui mesma coisa, ó, aqui ó, velocidade. Velocidade em função do tempo. A velocidade foi aumentando, teve um ponto de aumento máximo, depois ela caiu abruptamente a zero. Se eu fizer essa área aqui, ó, lembra, velocidade em função do tempo. Velocidade não é derivada da posição dt? Então, se eu fizer a integral da velocidade, ou seja, é a operação inversa dessa aqui, ó, oposta, né? Então, eu vou achar o meu ΔX, integral de velocidade dt. Lembra, ΔX está relacionado com o quê? Então, essa área aqui vai me falar sobre deslocamento. Então, de novo, a gente está usando os nossos poderes de cálculo, nossa formação, né, de cálculo para resolver problemas na área da física. Ok? E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.